Capítulo 23. O casamento. A arte da diplomacia é a sorte de saber mais dos segredos do seu rival do que ele sabe dos seus. Negocie sempre em uma posição de poder. Essas eram as máximas de Sagaz, e Veracidade as obedecia. Precisamos de Augusto. É a única esperança de Veracidade. Estávamos sentados em uma encosta que ficava acima do palácio, envoltos pelos tons de cinza que precediam a alvorada. Não tínhamos ido longe. O terreno era íngreme e eu não estava em condições de andar muito. Começava a suspeitar que o pontapé de Majestoso tinha reavivado a antiga lesão que Galeno tinha provocado nas minhas costelas. Cada inspiração profunda era como uma punhalada. O veneno de Majestoso ainda me causava tremores, e minhas pernas falhavam frequentemente sem aviso. Sozinho, não podia me manter em pé, pois as pernas não suportavam o meu peso. Não podia sequer me segurar a um tronco de árvore e me manter ereto. Não tinha forças nos braços. Em volta de nós, na madrugada, os pássaros da floresta cantavam. Os esquilos juntavam comida para o inverno, e os insetos zumbiam. Era difícil, no meio de toda essa vida, perguntar-me o quanto desses sintomas era permanente. Estariam os dias de vigor da minha juventude desperdiçados e nada mais de mim restaria senão tremores e debilidade? Tentei afastar essa pergunta da minha mente e me concentrar nos problemas maiores que ameaçavam os 6 ducados. Aquietei-me como Breu tinha me ensinado. Ao redor as árvores eram imensas e a sua presença era como paz. Percebi por que Eia não queria cortá-las. Os espinhos eram suaves debaixo dos nossos pés, e a fragrância tranquilizadora. Desejei poder simplesmente deitar e dormir como Narigudo fazia ao meu lado. As nossas dores ainda se misturavam, mas pelo menos Narigudo podia escapar à sua durante o sono. O que te faz pensar que Augusto nos ajudaria? Perguntou Bronco, imaginando que eu poderia trazê-lo aqui. Forcei os meus pensamentos a se encontrarem outra vez no nosso dilema. Não acho que ele esteja envolvido com os outros. Penso que ainda é leal ao rei. Tinha dado essa informação a Bronco com as minhas conclusões cuidadosas. Ele não era um homem que se convencesse com vozes fantasmas ouvidas por acaso dentro da cabeça. Portanto, não pude lhe dizer que Galeno não tinha sugerido matar Augusto, e que, portanto, ele provavelmente ignorava o estratagema. Eu mesmo ainda estava inseguro quanto ao que tinha acontecido comigo. Majestoso não era talentoso. Mesmo se fosse, como eu teria ouvido casualmente a utilização do talento entre os outros dois? Não. Tinha de ser outra coisa, outro tipo de magia. Da autoridade de Galeno, ele era capaz de uma magia tão poderosa? Não sabia. Tantas coisas das quais eu não sabia. Forcei-me a deixar tudo isso de lado. Naquele momento, isso encaixava melhor nos fatos do que qualquer outra suposição que eu pudesse engendrar. Se ele é leal ao rei e não suspeito de Majestoso, então também é leal ao Majestoso. Observou Bronco, como se eu fosse um idiota. Então teremos de forçá-lo de alguma maneira. Veracidade tem de ser avisado. Claro. Eu simplesmente entro ali, encosto uma faca nas costas de Augusto e o arrasto para fora. Ninguém nos incomodará. Eu penava para ter alguma ideia. Suborne alguém para atraí-lo aqui para fora, e então o ataque. Mesmo que eu conhecesse alguém subornável, o que é que poderia usar? Tenho isto. Toquei no brinco na minha orelha. Bronco olhou para ele e quase deu um pulo. Onde é que você arranjou isso? Paciência me deu pouco antes de eu partir. Ela não tinha o direito de fazer isso. E depois, mais tranquilo. Pensei que tivesse ido com ele para a cova. Fiquei em silêncio, à espera. Bronco olhou para o lado. Era do seu pai. Eu dei isso para ele. Ele falava calmamente. Por quê? Porque eu queria dar, é óbvio, disse, encerrando o assunto. Estendi a mão e comecei a desatachá-lo. Não, disse Bronco com rudeza. Deixe onde está. Não é coisa que se gaste no suborno. De qualquer maneira, esses Shurda não podem ser subornados. Sabia que ele tinha razão quanto a isso. Tentei pensar em outros planos. O sol estava nascendo. De manhã. Era quando Galeno agiria. Talvez já tivesse agido. Desejei saber o que se passava no palácio. Teriam já descoberto que eu havia desaparecido? Estaria Catrichan se preparando para professar os seus votos a um homem que odiava?
Estariam Severino e Bulho já mortos? Se não estivessem, eu poderia virá-los contra Majestoso avisando-os do que ele planejava fazer com eles? Alguém vai. Bronco se abaixou. Eu me deitei, conformado com o que quer que acontecesse. Eu não tinha mais forças físicas para lutar contra o que quer que fosse. Você a conhece? Murmurou Bronco. Virei a cabeça. Era Jonque, precedida por um cão pequeno que nunca voltaria a subir numa árvore e a pedido de Rurisk, a irmã do rei. Não me deu o trabalho de murmurar. Ela trazia uma das minhas camisolas e, um instante depois, o minúsculo cão saltava alegremente à nossa volta. Tentou convidar Narigudo para brincar com ele, mas Narigudo simplesmente olhou para ele com olhos tristes. Logo em seguida, Jonque dirigiu-se a nós. Você tem que voltar, ela me disse, sem qualquer preâmbulo. E tem de ser rápido. É bastante difícil voltar, eu disse a ela, sem correr em direção à própria morte. Estava olhando atrás dela, tentando avistar outros perseguidores. Bronco tinha se levantado e assumido uma postura defensiva sobre mim. Nada de morte, ela me prometeu calmamente. Catrican te perdoou. Fiquei conversando com ela desde a noite passada, mas apenas há pouco tempo a convenci. Ela invocou o direito de sangue para perdoar um parente por um ato contra outro parente. Pela nossa lei, se um parente perdoar o outro, ninguém pode fazer nada a respeito do assunto. Majestoso tentou dissuadi-la, mas isso apenas a deixou irritada. Aqui, enquanto estiver no meu palácio, ainda posso invocar a lei do povo da montanha, ela disse. O rei Aeod concordou, não porque não sofra com a morte de Rurisk, mas porque a força e sabedoria da Lady Jump devem ser respeitadas por todos. Portanto, você tem de voltar. Refleti sobre isso. E você me perdoou? Não, disse ela, resfolegando. Não te perdoo pelo assassinato do meu sobrinho. Mas não posso te perdoar. Mas não posso te perdoar pelo que você não fez. Não acredito que beberia o vinho que envenenou, nem sequer um pouquinho. Aqueles entre nós que sabemos mais dos perigos dos venenos são os que menos os provam. Teria apenas fingido beber e nunca teria dito uma só palavra sobre venenos. Não. Isso foi feito por alguém que acredita ser muito esperto e que acredita que os outros são muito estúpidos. Sem ver, senti que Bronco baixava sua guarda, mas eu ainda estava desconfiado. Por que Catrican não pode simplesmente me perdoar e me deixar ir embora? Por que tenho que te voltar? Não temos tempo para isso, vociferou Jonque, e vi nela o mais próximo de um Shiurda com raiva que eu tinha visto até então. Eu deveria passar meses e anos te ensinando tudo o que sei sobre equilíbrio? Por um empurrão, um puxão, por um inspirar, um expirar? Você acha que ninguém pode sentir como o poder rodopia e oscila neste exato momento? Uma princesa precisa suportar que a vendam como uma vaca, mas a minha sobrinha não é a peça de um jogo para ser ganha num lançamento de dados. Quem quer que tenha matado meu sobrinho claramente desejou que você também morresse. Devo deixá-lo ganhar com essa jogada? Acho que não. Não sei quem eu quero que ganhe. Até onde eu sei, não deixarei nenhum jogador ser eliminado. Essa é uma lógica que eu consigo compreender, disse Bronco em tom de aprovação. Ele se curvou e me levantou de repente. O mundo tremeu de um jeito alarmante. Jonque pôs o ombro debaixo do meu outro braço. Ambos começaram a andar, e os meus pés foram balançando como os de um fantoche sobre o chão entre eles. Narigudo se levantou com esforço e nos seguiu, e assim retornamos ao palácio de Jump. Bronco e Jonque me carregaram no meio das pessoas reunidas no terraço e no palácio até chegar ao quarto. Suscitei muito pouco interesse. Era apenas um estrangeiro que tinha tomado muito vinho e inalado muito fumo na noite anterior. As pessoas estavam ocupadas demais à procura de bons lugares para ver o estrado, para se preocuparem comigo. Não havia um clima de luto, o que me fez deduzir que a notícia da morte de Rurisk ainda não tinha sido comunicada. Quando finalmente entramos no meu quarto, o rosto plácido de Jonque se escureceu. Eu não fiz isso. Limitei-me a tirar uma camisola, para que Ruta tivesse algo para farejar. Com isso, ela se referia ao estado do meu quarto desarrumado. Alguém tinha feito aquilo de forma exaustiva, mas não muito discreta. Jonque imediatamente começou a colocar as coisas no lugar, e após um momento, Bronco a ajudou. Fiquei sentado numa cadeira, tentando compreender a situação. Narigudo fez se enrolar num canto. Sem pensar, sondei sua mente para confortá-lo. Bronco me lançou um olhar furioso e em seguida olhou para o cão desolado e desviou o olhar. Quando Jonque saiu para ir buscar comida e água de banho, perguntei a Bronco. Você viu um baú minúsculo de madeira? Entalhado com bolotas?
Ele abanou a cabeça. Portanto, eles tinham levado os meus venenos. Gostaria de ter preparado outro punhal, ou mesmo um pó para atirar. Bronco não poderia estar sempre ao meu lado para me proteger, e eu com certeza não podia me defender de outro atacante ou fugir na minha atual condição, mas tinha perdido as minhas ferramentas de trabalho. Teria de ter a esperança de não precisar delas. Suspeitei que Bolho fosse quem tinha entrado aqui e me perguntei se aquela teria sido a sua última tarefa. John que voltou com água e comida e saiu outra vez. Bronco e eu repartimos a água de banho e, com um pouco de ajuda, consegui trocar de roupa, vestindo peças limpas, embora simples. Bronco comeu uma maçã. O meu estômago tremia só de pensar em comida, mas bebia a água fria do poço que John que tinha me trazido. Fazer os músculos da minha garganta engolirem ainda exigiu de mim um esforço consciente. Eu me senti como se a água balançasse desagradavelmente dentro da minha barriga, mas suspeitei que me faria bem. Senti a cada momento passando e me perguntei se Galeno já teria feito sua jogada. O painel deslizou para o lado. Olhei para cima esperando ver John que outra vez, mas foi Augusto que entrou, trazendo com ele um ar de desdém. Falou de imediato ansioso por entregar o seu recado e sair. Não venho aqui por vontade própria. Venho a pedido do príncipe herdeiro, veracidade, para falar por ele e as suas palavras. Esta é a sua mensagem exata. Está mais pesaroso do que pode ser posto em palavras pelo... Você comunicou a ele? Hoje? Ele está bem? A minha pergunta fez Augusto ficar agitado. Dificilmente se pode dizer que ele está bem. Está mais pesaroso do que pode ser dito em palavras pela morte de Rurus que pela sua traição. Ele lhe ordena que utilize a força daqueles que são leais a você, pois precisará dela para encará-lo. Isso é tudo? Perguntei. Do príncipe herdeiro, veracidade. É. O príncipe majestoso ordena que você venha servi-lo e depressa, pois a cerimônia acontecerá dentro de poucas horas, e ele tem de se arrumar. E o seu veneno covarde, sem dúvida destinado ao majestoso, vitimou os pobres Severino e Bulho. Agora majestoso terá de se arrumar com um camareiro não treinado. Demorará mais tempo para se vestir. Portanto, não deixe esperando. Ele está no banho de vapor tentando se recuperar. Você o encontrará por lá. Que trágico para ele. Que trágico para ele. Um camareiro não treinado, disse Bronco num tom ácido. Augusto bufou como um sapo. Essa situação tem muito pouca graça. Você não perdeu também Garrano para esse patife? Como pode suportar ajudá-lo? Se a ignorância não te protegesse, Augusto, eu talvez te esclarecesse. Bronco se levantou, parecendo perigoso. Você também terá de responder a acusações, Augusto avisou enquanto se retirava. Devo te dizer isso, Bronco. O príncipe herdeiro está a par de que tentou ajudar o bastardo a fugir, servindo-o como se fosse ele o seu rei em vez de veracidade. Você será julgado. Veracidade disse isso? Perguntou Bronco com curiosidade. Sim. Disse que há tempos você foi um dos melhores homens do rei para a cavalaria, mas que aparentemente se esqueceu de como ajudar aqueles que verdadeiramente servem ao rei. Ele ordena que você se lembre de como fazer isso e garante que a sua ira será grande se não voltar para se apresentar diante dele e receber o que os seus atos merecem. Lembre-me muito bem de como fazer isso. Levarei Fitza, majestoso. Agora? Assim que ele tiver comido. Augusto lançou um olhar ameaçador para ele e partiu. Um painel não pode ser batido com muita força, mas ele fez o seu melhor. Não tenho estômago para comer. Não tenho estômago para comer, Bronco, protestei. Sei disso, mas precisamos de tempo. Eu notei a escolha de palavras de veracidade e encontrei mais sentido nelas do que Augusto percebeu. Você também? Fiz que sim, sentindo-me derrotado. Eu compreendi também, mas não posso. Tem certeza? Veracidade não pensa assim, e ele sabe dessas coisas. E você me disse a razão pela qual o Garrano tentou me matar. Porque desconfiavam que você estava treinando a minha força. Portanto, Galeno também acredita que você possa fazer isso. Bronco veio até mim e se abaixou cerimoniosamente, apoiando um joelho no chão. A sua perna ruim se esticava desajeitadamente atrás dele. Ele pegou minha mão frouxa e colocou-a em seu ombro. Eu era um homem do rei para a cavalaria, disse-me tranquilamente. Veracidade sabia disso. Eu próprio não tenho talento, você entende. Mas cavalaria me fez entender que para tal intento isso não era tão importante quanto a amizade entre nós. Eu tenho força e houve alguns momentos em que ele precisou dela, e eu a dei para ele, de boa vontade, e portanto já suportei isso antes em circunstâncias piores. Tente, garoto, se falharmos, falhamos, mas pelo menos tentamos. Eu não sei como.
Não sei como usar o talento e menos ainda sei como utilizar a força de outra pessoa para isso. E mesmo que soubesse e desse certo, eu poderia te matar. Se der certo, o nosso rei viverá. Foi a isso que fiz um juramento. E você? Ele faria, ele fazia tudo parecer tão simples. Assim tentei, abri a mente, tentei alcançar veracidade, tentei ter ideia de como fazer isso, drenar a energia de Bronco, mas tudo o que ouvi foi o chilear de pássaros fora das paredes do palácio, e o ombro de Bronco era apenas um lugar onde descansar a minha mão. Abri os olhos. Não precisei dizer que eu tinha falhado. Ele sabia, suspirou profundamente. Bem, suponho que devo te levar a majestoso, disse. Se não fôssemos, ficaríamos para sempre curiosos sobre o que ele quer, acrescentei. Bronco não sorriu. Você está num estado de espírito estranho, disse. Parece mais bobo do que você mesmo. O bobo fala com você? Perguntei com curiosidade. Às vezes, disse e pegou no meu braço para me ajudar a levantar. Parece que quanto mais perto da morte eu caminho, eu disse, mais engraçado tudo parece. Talvez para você, ele disse, irritado. Gostaria de saber o que ele quer. Negociar. Não pode ser outra coisa. Ele quer negociar. Talvez sejamos capazes de ganhar alguma coisa. Fala como se majestoso seguisse as mesmas regras do bom senso que o resto das pessoas. Nunca ouvi fazer isso. E sempre detestei as intrigas da corte. Queixou-se Bronco. Prefiro limpar o estábulo. E me puxou para que eu ficasse de pé. Se alguma vez eu tiver curiosidade de saber como a raiz morta fazia sua vítima se sentir, essa curiosidade estava agora plenamente satisfeita. Não pensei que morreria por causa dos seus efeitos, mas sabia como deixaria a minha vida. As minhas pernas tremiam e a força das minhas mãos era incerta. Podia sentir espasmos aleatórios pelo corpo. Nem a respiração nem o batimento cardíaco eram previsíveis. Desejava estar imóvel para que pudesse ouvir o meu corpo e estender o que tinha sido e entender o que tinha feito com ele, mas Bronco guiava pacientemente os meus passos e Narigudo se arrastava para nós, atrás de nós. Nunca tinha ido aos banhos de vapor, mas Bronco sim. Um botão de tulipa separado rodeava uma fonte quente e borbulhante, abrandada para ser usada em banhos. Um shiurda estava plantado à porta, e eu o reconheci como o portador da tocha na noite anterior. Se achou a minha reaparição estranha, não demonstrou. Afastou-se do caminho como se estivesse à nossa espera, e Bronco me carregou pelos degraus acima em direção à entrada. Nuvens de vapor nevoavam o ar, transportando consigo um odor mineral. Passamos por um ou dois bancos de pedra. Bronco andava cautelosamente no chão liso dos ladrilhos à medida que nos aproximávamos da fonte de vapor. A água irrompia de uma fonte central, entre paredes de tijolos construídas para a conterem. Dali era distribuída por meios de valas para outros banhos menores, e o calor de cada banho era regulado pela largura da vala e pela profundidade do tanque. O vapor e o barulho da água caindo dominavam o ar. Não me agradou estar ali. Tinha de fazer um esforço para simplesmente respirar. Meus olhos se acostumaram à penumbra e vi majestoso de molho num dos banhos maiores. Ergueu os olhos quando percebeu a nossa aproximação. Ah, disse como se sentisse satisfeito. Augusto me informou que Bronco te traria. Bem, suponho que sabe que a princesa te perdoou do assassinato do irmão dela, e pelo menos neste lugar, ao fazer isso, ela te protegeu da justiça. Acho que é um verdadeiro desperdício de tempo, mas os costumes locais têm de ser respeitados. Diz ela que te considera como parte da família agora, e por isso parece que eu também tenho de te tratar como família. Ela se revela incapaz de compreender que, visto eu não ter nascido de uma união legítima, não cabe a você nenhum direito de parentesco. Mas enfim, não quer mandar o Bronco embora e se juntar a mim no banho? Talvez te faça bem. Você parece muito desconfortável, pendurado como uma camisa num varal de secar roupa. Falava num tom simpático, afável, como se não percebesse meu ódio. O que deseja me dizer, majestoso? Mantive a voz inexpressiva. Pode... Por que não mandar o Bronco embora? Perguntou mais uma vez. Não sou idiota. Isso é discutível, mas tudo bem. Suponho que eu vou ter de mandá-lo embora então. O vapor e o barulho das águas tinham escondido bem a aproximação do Shiorda. Ele era mais alto do que Bronco, e o seu porrete já estava em movimento quando Bronco se virou. Se não estivesse suportando meu peso, talvez tivesse sido capaz de evitar a pancada. Quando Bronco virou a cabeça, o porrete atingiu seu crânio com um som terrível, surdo.
como um machado se abatendo na lenha. Bronco tombou e eu com ele. Metade do meu corpo caiu num dos tanques menores. Não estava escaldante, mas quase. Consegui rolar para fora dele, mas não consegui me levantar. Minhas pernas se recusaram a me obedecer. Bronco jazia ao meu lado, muito quieto. Estendi uma mão na sua direção, mas não consegui tocar nele. Majestoso se levantou e fez um gesto para o Shiorda. Morto? O Shiorda remexeu Bronco com o pé, fez um curto aceno afirmativo com a cabeça. Bom. Majestoso mostrou-se contente durante breves instantes. Arraste-o para trás daquele tanque fundo ao canto, e depois pode ir. Para mim, disse. É pouco provável que alguém venha aqui até o fim da cerimônia, então estão todos ocupados demais disputando lugares para o casamento. E naquele canto, bem, duvido que ele seja encontrado antes de você. Não respondi nada. O Shiorda se inclinou e pegou o Bronco pelos tornozelos. Enquanto era arrastado, a cabeleira negra dele deixava um rastro de sangue nos ladrilhos. Uma estonteante mistura de ódio e desespero fervilhou no meu sangue. Juntamente com o veneno, uma determinação fria nasceu e se instalou em mim. Não tinha esperanças de sobreviver, mas isso já não me parecia importante. Avisar veracidade, sim. E vingar Bronco. Não tinha planos, armas, nem opções. Nessas circunstâncias, tente ganhar tempo. Tinha me aconselhado Breu. Quanto mais tempo ganhar, mais probabilidades haverá de uma oportunidade se revelar. Atrase-o. Talvez alguém venha ver por que é que o príncipe não está se vestindo para o casamento. Talvez outra pessoa queira usar os vapores antes da cerimônia. Ocupe-o de alguma maneira. A princesa. Comecei. Não é um problema, concluiu majestoso por mim. A princesa não perdoou o Bronco. Apenas você. O que eu fiz com ele está bem dentro dos meus direitos. É um traidor. Tem de pagar por isso. E o homem que está se desfazendo dele amava muito o seu príncipe, Rurisk. E não tem nenhuma objeção em relação a nada disso. O Shiorda deixou os banhos de vapor sem olhar para trás. As minhas mãos se arrastaram fracamente pelo chão, liso de ladrilhos, mas não encontraram nada. Entretanto, o majestoso estava se secando quando o homem desapareceu. Veio falar comigo. Não vai gritar por auxílio? Perguntou. Inspirei fundo e expeli o meu medo. Lancei tanto desdém a majestoso quanto pude achar em mim. A quem? Quem me ouviria com o barulho da água? Portanto, está poupando as suas forças. Inteligente. Inútil, mas inteligente. Penso que Catwalker não vai saber o que aconteceu? Vai saber que você foi aos banhos de vapor, uma decisão imprudente nas condições em que se encontra. Escorregou para dentro da água muito quente. Uma grande desgraça. Majestoso. Isso é uma loucura. Quantos cadáveres você pensa que pode deixar para trás? Como explicará a morte de Bronco? Em resposta à sua primeira pergunta, bem, suponho que muitos, desde que não sejam pessoas muito importantes. Inclinou-se para mim e agarrou a minha camisa. Começou a me arrastar enquanto eu tentava fracamente me arrastar na direção inversa, como um peixe fora d'água. Quanto à sua segunda pergunta, bem, a resposta é mais ou menos a mesma. Quanto alarde você acha que alguém vai fazer por causa de um empregado do estábulo? Você está tão obcecado com a sua alta importância plebeia que a estende a seus criados. Largou-me sem cerimônias em cima de Bronco. O seu corpo jazia de rosto para baixo no chão, ainda quente. O sangue derramado nos ladrilhos coagulava em volta do rosto e escorria do seu nariz. Uma lenta bolha de sangue formou-se nos lábios dele e foi estourada por uma tênue exalação. Ainda estava vivo. Eu me movi para esconderiço de Majestoso. Se conseguisse sobreviver, talvez Bronco tivesse também uma chance. Majestoso não notou nada. Retirou as minhas botas e as colocou de lado. Está vendo, bastardo? Disse, enquanto fazia uma pausa para recuperar o fôlego. A crueldade cria suas próprias regras. Assim me ensinou minha mãe. As pessoas são intimadas por um homem que age com aparente despreocupação pelas consequências dos seus atos. As pessoas são intimidadas por um homem que age com aparente despreocupação pelas consequências dos seus atos. Haja como se não pudesse ser tocado e ninguém ousará de tocar. Veja toda essa situação. A sua morte enfurecerá algumas pessoas, sem dúvida, mas a tal ponto que tomem atitudes que possam afetar a segurança dos 6 ducados? Não, creio eu. Além disso, a sua morte será eclipsada por outros acontecimentos. Seria um perfeito idiota se não aproveitasse esta oportunidade de me ver livre de você. Majestoso sentia-se irritantemente calmo e superior. Me debati, mas ele era surpreendentemente forte, mesmo tendo em conta a vida desregrada que levava.
e me senti como um gatinho indefeso enquanto ele arrancava minha camisa. Dobrou as minhas roupas com cuidado e afastou-as para o lado. Álibis mínimos funcionam. Se eu fizesse muito esforço em parecer inocente, as pessoas poderiam começar a pensar que eu me importo. Poderiam elas próprias começar a prestar atenção. Portanto, eu simplesmente direi que não sei de nada. O meu homem te viu entrar com bronco assim que eu saí. E agora irei reclamar com Augusto de que você nunca veio falar comigo para eu te perdoar, como prometi fazer à princesa Catherine. Darei, aliás, uma reprimenda severa em Augusto por ele próprio não ter te trazido. Olhou em volta. Vejamos. Um bem fundo e quente. Aqui está. Agarrei a garganta dele quando me puxou até a borda do tanque, mas ele se livrou das minhas mãos com facilidade. Adeus, bastardo, disse calmamente. Perdoe minha pressa, mas você me atrasou um bom tempo. Tenho de ir correndo e me vestir, ou vou chegar tarde ao casamento. E me jogou para dentro. O tanque era mais fundo do que eu era alto, projetado para ficar à altura do pescoço de um churda alto. Era dolorosamente quente para o meu corpo não preparado. Aquilo me fez expelir o ar dos pulmões e eu afundei. Empurrei fracamente o fundo com os pés e consegui pôr o rosto acima da água. Bronco! Desperdicei meu fôlego num grito e alguém que não podia me ajudar. A água se fechou sobre mim outra vez. Meus braços e pernas se recusaram a trabalhar juntos. Bati contra uma parede e afundei antes que conseguisse ver a superfície outra vez para pegar um pouco de ar. A água quente estava relaxando os meus músculos já flácidos. Penso que teria me afogado mesmo que a água batesse nos meus joelhos. Perdi a conta da quantidade de vezes que vinha à superfície para arfar e respirar. A pedra polida das paredes escapava das minhas mãos paralíticas e as costelas me apunhalavam de dor cada vez que eu tentava inspirar profundamente. A minha força se esvaía e a fraqueza me inundava. Tão quente, tão fundo. Afogado como um cãozinho, pensei enquanto sentia a escuridão se fechando. Garoto? Alguém me perguntou, mas estava tudo escuro. Tanta água, tão quente e tão funda, já não conseguia encontrar o fundo e ainda menos os lados. Eu me debati fracamente contra a água, mas não havia resistência. Não havia em cima nem embaixo. Não valia a pena lutar para continuar vivo dentro deste corpo. Nada restava para ser protegido, portanto, deixe cair os muros e veja se há um último serviço que possa prestar ao seu rei. Os muros do meu mundo tombaram e disparei como uma flecha finalmente lançada. Galeno tinha razão. Não há distância para o talento. Não há distância nenhuma. Torre do Cervo era já ali, sagaz. Gritei, em desespero, mas o meu rei estava concentrado em outras coisas. Estava fechado e com os seus muros erguidos para mim. E não havia maneira de entrar, não havia auxílio ali. O meu corpo estava falhando. O meu fio de ligação a ele era muito tênue. Uma última oportunidade. Veracidade. Veracidade! Gritei. Encontrei-o. Tentei estabelecer um vínculo com ele, mas o meu espírito não tinha onde se agarrar. Ele estava do outro lado, aberto para outro, fechado para mim. Veracidade! Gemi, afogando-me em desespero, e de repente foi como se as mãos fortes agarrassem as minhas enquanto eu tentava subir por uma falésia escorregadia. Agarrado, seguro e puxado, quando poderia ter escorregado e caído. Cavalaria. Não, não pode ser. É o garoto? Fitz! Você imagina coisas, meu príncipe. Não tem ninguém aqui. Preste atenção no que estamos fazendo agora. Galeno, calmo e insidioso como veneno, empurrando-me para o lado. Não podia resistir. Ele era muito forte. Fitz! Veracidade, inseguro agora que eu me tornava mais fraco. Sem saber de onde, encontrei força. Algo cedia diante de mim. Eu era forte. Agarrei minha veracidade como um falcão ao seu pulso. Estava ali com ele. Vi pelos olhos de veracidade a sala do trono que tinha acabado de ser arrumada. O livro dos acontecimentos na grande mesa diante dele, aberto para receber o registro do casamento. Em volta dele, trajando os melhores adornos e as joias mais caras, os poucos dignatários que tinham sido convidados para assistir à veracidade testemunhando os votos da noiva através dos olhos de Augusto. E Galeno, que supostamente deveria estar oferecendo sua força como homem do rei, estava colocado ao lado e ligeiramente atrás de Veracidade, esperando para drená-lo completamente, e sagaz com a coroa e o manto sobre o trono mantinha-se totalmente na ignorância. O seu talento queimado e entorpecido havia muitos anos por uso impróprio, e ele, orgulhoso demais para admitir isso.
Com um eco, Como um eco, vi através dos olhos de Augusto que Catherine estava pálida como uma vela de cera sobre um estrado, diante do seu povo. Estava dizendo a ele, simples e gentilmente, que na noite passada Rurik tinha finalmente sucumbido à ferida de flecha que eu tinha acertado nos campos de gelo. Esperava agradar a memória dele, pronunciando seus votos de acordo com o que ele tinha ajudado a realizar. Ao príncipe herdeiro dos 6 ducados. Virou a cara para majestoso. Em Torre do Cervo, a mão em forma de garra de Galeno colocou-se sobre o ombro de Veracidade. Quebrei o vínculo dele com Veracidade e empurrei-o para o lado. Cuidado com Galeno, Veracidade. Cuidado com o traidor, que veio para te drenar completamente. Não toque nele. A mão de Galeno apertava mais o ombro de Veracidade. De repente, era um vórtice de absorção, drenando, tentando puxar tudo para fora de Veracidade, e não havia muito que restasse para ser tomado. O talento de Veracidade era muito forte, porque ele usava muito dele, muito depressa. O instinto de autopreservação teria feito qualquer outro homem se poupar de alguma força, mas Veracidade gastava a sua sem cuidado a cada dia para manter os navios vermelhos fora das nossas costas. Tão pouco restava agora para esta cerimônia, e Galeno o estava absorvendo, e tornando-se mais forte à medida que fazia isso. Agarrei-me à Veracidade, lutando desesperadamente para reduzir as suas perdas. Veracidade! Gritei. Meu príncipe sentiu um pouco recuperado, mas tudo estava ficando escuro diante dos seus olhos. Houve uma agitação alarmada quando ele tombou e se agarrou à mesa. O falso Galeno mantinha a mão em forma de garra no ombro dele, inclinando-se sobre ele enquanto Veracidade se apoiava no joelho, murmurando solicitamente: Meu príncipe, você está bem? Lancei a minha força toda para a Veracidade, as reservas que não suspeitava ter em mim, e me abri e as deixei ir, assim como a Veracidade fazia quando usava o talento. Tome tudo. Eu vou morrer de qualquer maneira, e você sempre foi bom para mim quando eu era pequeno. Ouvi as palavras tão claramente como se as tivesse pronunciado e senti o quebrar da ligação ao meu corpo mortal, enquanto a força fluía em direção à Veracidade através de mim, e ele cresceu subitamente forte, bestialmente forte e furioso. A mão de Veracidade ergueu-se para agarrar a de Galeno. Abriu os olhos. Vou ficar bem, disse Galeno em voz alta. Olhou em torno do quarto ao se colocar em pé outra vez. Fiquei apenas preocupado com você. Você parecia estar tremendo. Tem certeza de que é forte o suficiente para isso? Não deve tentar um esforço que seja além das suas capacidades. Pense no que poderia acontecer. E como um jardineiro, limpando ervas daninhas da terra, a Veracidade sorriu e drenou do traidor tudo o que havia nele. Galeno caiu, apertando o peito, uma coisa vazia com a forma de um homem. Os espectadores correram para acudi-lo, mas Veracidade, agora cheio, ergueu os olhos para a janela e concentrou a mente em algo longínquo. Augustus, sirva-me bem. Veja-se majestoso que o seu meio-irmão está morto. Veracidade rugia como o mar e sentia Augusto se encolher sob a força do seu talento. Galeno foi muito ambicioso. Tentou aquilo que estava além do seu talento. Uma pena que o bastardo da rainha não estivesse satisfeito com a posição que ele lhe deu. Uma pena que o meu irmão mais novo não pudesse dissuadir o seu meio-irmão das ambições excessivas. Galeno ultrapassou os próprios limites. O meu irmão mais novo devia aprender com este exemplo quais são os resultados de um atrevimento desses, e Augusto certifique-se de dizer isso a majestoso em particular. Não muitos sabem que Galeno era bastardo da rainha e seu meu irmão. Tenho certeza de que o majestoso não quer que ver o nome da mãe ou o seu desonrados pelo escândalo. Esses segredos da família devem ser bem guardados. E então, com uma força que pôs Augusto de joelhos, Veracidade forçou por meio dele a se apresentar diante de Catherine na sua mente. Sentiu seu esforço para ser gentil. Espero por você, minha princesa. E pelo meu nome eu te juro que não tive nada a ver com a morte do seu irmão. Não sabia nada disso e partilho da sua dor. Não gostaria que viesse me encontrar, pensando que tenho o sangue dele nas mãos. Como uma joia se abrindo, assim era a luz no coração de Veracidade, e ele a expôs de forma que ela pudesse saber que não tinha sido dada a um assassino. Sem se preocupar consigo mesmo, ele se mostrou vulnerável a ela, dando-lhe confiança para construir confiança. Ela cambaleou, mas se manteve no lugar. Augusto desmaiou, e o contato terminou. Então Veracidade estava me dando empurrões. Volte, Fitz. Isto é muito. Você vai morrer. Volte, largue-me.
e me deu patadas como um urso e eu fui atirado de volta para o meu corpo silencioso e cego. Capítulo 24. O resultado. Na grande biblioteca em Jump, há uma tapeçaria que, de acordo com alguns rumores, contém um mapa de uma rota através das montanhas até os ermos chuvosos. Como em muitos dos mapas e livros em Jump, a informação foi considerada tão valiosa que a codificaram na forma de enigmas e quebra-cabeças visuais. Representadas na tapeçaria, entre muitas outras imagens, estão as formas de um homem de cabelo negro e tez escura, robusto e musculoso, carregando um escudo vermelho, e no canto oposto um ser de pele dourada. A criatura de pele dourada foi vítima de traças e de desgaste ao longo dos anos, mas ainda é possível ver que, na escala da tapeçaria, é muito maior do que o ser humano, e possivelmente ralada. As lendas de Torre do Cervo dizem que um tal Rei Sabedoria procurou e encontrou a Terra dos Antigos por um caminho secreto através do Reino da Montanha. Será que essas figuras representam o antigo e o rei Sabedoria? Será que essa tapeçaria é um registro do caminho através do reino da montanha em direção à terra dos antigos nos ermos chuvosos? Muito mais tarde descobri como foi encontrado, encostado ao corpo de Bronco no chão ladrilhado dos banhos de vapor, que estava tremendo, como se tivesse sido acometido por uma febre aguda e não podia ser acordado. John que nos achou, mas como ela conseguiu adivinhar que deveria procurar nos banhos de vapor, eu nunca saberei. Suspeitarei sempre que ela era para Aeod o que Breu era para Sagaz. Talvez não uma assassina, mas a pessoa que tem meios para saber e descobrir quase tudo o que acontece dentro do palácio. Fosse como fosse, ela assumiu o controle da situação. Bronco e eu fomos isolados num quarto separado do palácio. E suspeito que por algum tempo ninguém em Torre do Cervo soube onde estávamos ou se estávamos vivos. Ela própria cuidou de nós com o auxílio de um velho criado. Acordei uns 2 dias depois do casamento, quando 4 dos dias mais terríveis da minha vida foram passados deitado na cama, com os meus membros se contorcendo, fora de controle. Cochilava frequentemente de uma forma insensível que não era agradável. Ou sonhava vividamente com veracidade, eu sentia que ela estava tentando se comunicar comigo por meio do talento. Os sonhos causados pelo talento não pareciam me transmitir nenhum significado, além de expressar a preocupação dele comigo. Apreendia apenas alguns pedaços isolados de informação desses sonhos, tais como a cor das cortinas no quarto onde ele usava o talento, ou a sensação de um anel que ele trazia no dedo e que distraidamente ia virando enquanto tentava me alcançar. Uma contração muscular mais violenta me atirava para fora do sonho, e os espasmos me atormentavam até que, exaurido, eu começava a cochilar outra vez. Os meus períodos de vigília eram igualmente ruins, pois Bronco jazia numa cama no mesmo quarto, respirando roucamente, mas fazendo pouco mais que isso. O rosto dele estava inchado e sem cor, de tal forma que tinha se tornado quase irreconhecível. John que tinha me dito desde o princípio que havia poucas esperanças para ele, seja de sobreviver, seja de manter sua personalidade caso sobrevivesse. Mas Bronco tinha enganado a morte antes. Os inchaços começaram a ceder gradualmente, os hematomas foram desaparecendo, e a partir do momento em que acordou, começou a se recuperar rapidamente. Não tinha memória de nada o que havia acontecido depois de me tirar do estábulo. Disse-lhe apenas o que precisava saber. Era mais do que seria seguro para ele, mas ele devia isso. Começou a andar com os próprios pés antes de mim, embora em princípio tivesse momentos de vertigem e dores de cabeça. Mas em pouco tempo, Bronco começou a visitar o estábulo de Jump e a explorar a cidade à vontade. No fim da tarde, voltava e tínhamos muitas conversas longas e calmas. Ambos evitávamos os assuntos com os quais eu sabia que não estaríamos de acordo e havia outras áreas, tais como os ensinamentos de Breu, das quais eu não podia falar abertamente com ele. Na maior parte do tempo, contudo, falamos dos cães que ele tinha conhecido, dos cavalos que ele tinha treinado, e, às vezes, falava um pouco dos seus primeiros dias com cavalaria. Uma noite eu lhe contei sobre Molly.
Ele ficou calado por algum tempo e então me disse que ouviu dizer que o dono da casa de velas, erva cidreira, tinha morrido cheio de dívidas e que a filha, que se esperava assumi-las, havia ido embora para viver com familiares numa aldeia. Não se lembrava do nome da aldeia, mas conhecia alguém que sabia. Não riu de mim, mas me disse seriamente que devia ter certeza em relação ao que queria antes de vê-la outra vez. Augusto nunca mais usou o talento. Foi carregado para fora do estrado naquele dia, mas logo que se recuperou do desmaio, pediu para ver Majestoso imediatamente. Estou certo de que entregou a mensagem de veracidade, pois embora Majestoso não tenha vindo nos visitar, a mim e a Bronco, durante a nossa recuperação, Ketruken veio e mencionou que Majestoso estava muito preocupado que nos recuperássemos depressa e completamente dos nossos acidentes, pois como lhe tinha jurado, já tinha me perdoado por completo. Ela me disse como o Bronco tinha escorregado e batido a cabeça ao tentar me retirar do banho, depois de eu ter tido um ataque. Não sei quem inventou esse relato, John que talvez. Duvido que mesmo Brill pudesse ter inventado uma história melhor, mas a mensagem de veracidade foi o fim da liderança de Augusto do círculo e de toda a sua utilização do talento, pelo que sei. Não sei se ficou temeroso demais a partir desse dia ou se a sua aptidão foi destruída por aquela força tremenda. Deixou a corte e foi para a Floresta Mirrada, onde cavalaria e paciência tinham vivido tempos atrás. Creio que se tornou sábio. Depois do casamento, Kedrican se juntou ao povo em Jump num mês de luto pelo irmão. Da minha cama percebi isso, sobretudo pelos sons de sinos e cânticos e pelo fumo de incenso. Todas as posses de Rurisk foram ofertadas. O próprio Aeod veio me ver um dia e me trouxe um anel de prata simples que o filho costumava usar, e a ponta da flecha que tinha atravessado seu peito. Não falou muito, exceto para explicar o que eram aqueles objetos e me lembrar de que devia dar valor a essas recordações de um homem excepcional. Deixou a meu cargo perceber por que razão tinham sido selecionados aqueles itens para mim. No fim de um mês, Ketruken terminou o luto. Veio para nos desejar, a Bronco e a mim, uma recuperação rápida e despediu-se de nós até voltar a nos ver em Torre do Cervo. O breve momento de comunicação por meio do talento com veracidade tinha eliminado todas as suas reservas em relação a ele. Falava do marido com um orgulho sereno e foi por vontade própria para a Torre do Cervo, sabendo-se dada a um homem honrado. Eu não estava destinado a cavalgar ao lado dela na precisão de volta para casa, ou a entrar em Torre do Cervo precedido de trombetas, acrobatas e crianças tocando sinos. Esse era o lugar de Majestoso, e ele desempenhou essas funções com um rosto gracioso. Majestoso pareceu levar a sério o aviso de veracidade. Não creio que veracidade alguma vez o tenha perdoado completamente, mas tratou as conspirações de Majestoso como se fossem as asneiras de um rapazinho mau, e penso que isso o intimidou mais Majestoso do que uma reprimenda pública. As culpas pelo envenenamento foram eventualmente atribuídas a Severino e a Bulho por aqueles que sabiam disso. Afinal de contas, Severino tinha obtido o veneno e Bulho entregado o presente de vinho de maçã. Ketruken fingiu ficar convencida de que tinha sido a ambição sem precedentes de dois criados em nome do seu senhor, que não sabia de nada, e a morte de Rurisk nunca foi abertamente referida como envenenamento, nem eu fui reconhecido como assassino. Independentemente do que se passasse no coração de Majestoso, seu comportamento era o de um jovem príncipe acompanhando bondosamente a noiva do irmão mais velho até sua casa. A minha recuperação demorou muito tempo. John, que cuidou de mim com ervas, das quais me disse que reconstruíram o que tinha sido lesado. Deveria ter tentado aprender quais eram as ervas e as técnicas usadas, mas a minha mente não parecia capaz de reter as coisas melhor do que as minhas mãos. Com efeito, lembro-me pouco desse tempo. A recuperação do envenenamento foi frustrantemente lenta. John que tentou torná-la menos entediante, dando-me acesso à grande biblioteca, mas os meus olhos se cansavam facilmente e pareciam tão vulneráveis a tremores quanto as mãos. Passei a maior parte dos dias deitado na cama, pensando. Por algum tempo perguntei a mim mesmo se queria voltar à Torre do Cervo. Não sabia se ainda conseguiria ser o assassino de Sagaz. Sabia que se voltasse teria de ocupar um lugar inferior à majestosa mesa. Olhar para cima e vê-lo sentado à esquerda do meu rei. Teria de tratá-lo como se ele nunca tivesse tentado me matar, como se nunca tivesse me usado no envenenamento de um homem que admirei. Uma noite falei francamente sobre o assunto com Bronco.
Ele permaneceu sentado e ouviu tranquilamente, então disse: Não posso imaginar o que seja mais fácil para você do que para Catrican, ou para mim, ver um homem que tentou me matar 2 vezes e chamá-lo de meu príncipe. Você tem de decidir. Detestaria deixá-lo pensando que nos assustou a ponto de fugirmos. Mas se decidir que temos de ir para outro lugar, então iremos. Penso que finalmente percebi qual era o significado do brinco. O inverno já não era uma ameaça, mas uma realidade quando deixamos as montanhas. Bronco, Mãos e eu retornamos muito mais tarde para a Torre do Cervo do que os outros, mas fizemos a viagem no nosso ritmo. Eu me cansava com facilidade e a minha força ainda era muito imprevisível. Perdi as forças em momentos inesperados, caindo da sela como um saco de grãos. Então paravam para me ajudar a montar outra vez e eu me esforçava para continuar. Muitas noites acordei tremendo, sem ter força suficiente para pedir auxílio. Esses lapsos passavam lentamente. O pior, creio, eram as noites em que não acordava, mas sonhava interminavelmente que estava me afogando. De um desses sonhos acordei para encontrar Veracidade diante de mim. Já chega de acordar os mortos, disse-me com simpatia. Temos de arranjar um mestre para te ensinar, no mínimo, um pouco de controle. Catrican acha um pouco esquisito que eu sonhe tantas vezes com afogamentos. Suponho que devo dar por satisfeito que você tenha dormido bem, pelo menos na minha noite de núpcias. Veracidade, eu disse, hesitante. Volte ao seu sono, ele me disse. Galeno está morto e coloquei em majestoso uma coleira mais apertada. Você não tem nada a temer. Volte ao seu sono e pare de sonhar tão alto. Veracidade, espere, mas meu ato de tatear por ele quebrou o tênue contato do talento, e não tive alternativa senão fazer o que tinha me aconselhado. Continuamos a viagem, num tempo cada vez mais desagradável. Todos ansiávamos por chegar em casa muito antes de efetivamente termos chegado lá. Creio que Bronco tinha prestado atenção às minhas habilidades de mano antes da viagem. Mano tinha uma competência silenciosa que inspirava confiança nos cavalos e nos cães. Finalmente isso substituiria facilmente tanto Garrano quanto eu. No estábulo de Torre do Cervo, e a amizade que ia aumentando entre ele e Bronco me deixou mais ciente da minha própria solidão do que gosto de admitir. A morte de Galeno foi considerado um evento trágico na corte de Torre do Cervo. Aqueles que o conheceram menos eram os que diziam as coisas mais simpáticas a seu respeito. Obviamente que o homem tinha feito muito esforço para o coração ter falhado naquela idade. Havia alguma discussão a respeito da sugestão de se dar o seu nome a um navio de guerra, como se fosse um herói tombado, mas Veracidade nunca reconheceu a ideia, e portanto nunca veio acontecer. O seu corpo foi enviado de volta à vara para o funeral com todas as honras. Se Sagaz suspeitou de alguma coisa do que aconteceu entre Veracidade e Galeno, manteve-o bem escondido. Nem ele nem Breu alguma vez o mencionaram na minha frente. A perda do mestre do talento, sem sequer deixar um aprendiz para substituí-lo, não era uma coisa sem importância, especialmente com os navios vermelhos no horizonte. Isso era o que se discutia abertamente, mas Veracidade se recusou terminantemente a considerar para o cargo Serena ou qualquer um dos outros que Galeno tinha treinado. Nunca descobri se Sagaz me entregou a Majestoso. Nunca perguntei a ele, nem sequer mencionei as minhas suspeitas a Breu. Suponho que não queria saber. Tentei não deixar que isso afetasse a minha lealdade. Mas no coração, quando dizia meu rei, eu me referia à Veracidade. As madeiras que Rusk tinha prometido chegaram à Torre do Cervo, ainda depois de mim, pois tiveram de ser arrastadas por terra até o rio Vim, antes de poderem ser transportadas e enjangadas até o Lago do Bode e daí pelo rio Cervo até Torre do Cervo. Chegaram na época do solstício de inverno e eram tudo o que Rusk tinha dito que seriam. O primeiro navio de guerra a ser completado foi nomeado em sua honra. Penso que ele o teria compreendido, mas não exatamente aprovado. O plano do rei Sagaz foi bem sucedido. Muitos anos tinham se passado desde a última vez que Torre do Cervo tinha tido qualquer tipo de rainha, e a chegada de Catrican motivou o interesse na vida da corte. A morte trágica do irmão na véspera do casamento e a forma corajosa como, apesar disso, tinha continuado, chamaram a atenção das pessoas. A inegável admiração que nutria pelo novo marido fez de Veracidade um herói romântico, mesmo para seu próprio povo. Formavam um casal vistoso, a beleza jovem e pálida dela contrastando com a força tranquila de Veracidade. Sagaz os exibiu em festas que
que atraíram todos os nobres menores de todos os ducados, e Catwalken falou com intensa eloquência da necessidade de todos se unirem para derrotar os salteadores dos navios vermelhos. E assim Sagaz obteve os fundos de que necessitava, e mesmo no meio das tempestades de inverno, a fortificação dos 6 ducados começou. Mais torres foram construídas e o povo se ofereceu para guarnecê-las. Os construtores de barcos competiam pela honra de trabalhar nos navios de guerra, e a cidade de Torre do Cervo viu sua população aumentar com os voluntários para tripular os navios. Por um breve período durante esse inverno, o povo acreditou nas lendas que criava e parecia que os navios vermelhos poderiam ser derrotados por simples força de vontade. Eu desconfiava desse estado de espírito, mas vi Sagaz promovendo-o, e perguntava a mim mesmo como ele seria capaz de mantê-lo quando a realidade dos forjamentos começasse outra vez. Preciso falar de mais uma pessoa em que se viu arrastado para esses conflitos e intrigas, apenas por causa da sua lealdade a mim. Até o fim dos dias carregarei as cicatrizes que ele me deu. Os seus dentes gastos cravaram profundamente nas minhas mãos várias vezes antes de ele conseguir me puxar para fora daquele tanque de água. Como ele conseguiu fazer isso, eu nunca saberei, mas a sua cabeça ainda descansava sobre meu peito quando nos encontraram. O seu vínculo com este mundo já tinha se quebrado. Narigudo estava morto, mas acredito que deu a vida com boa vontade, lembrando-se de que tínhamos sido bons um para o outro, quando éramos filhotes. Os homens não sofrem a perda de um ente querido do mesmo modo que os cães, mas nós sofremos por muitos anos. Epílogo. Está cansado, diz o meu garoto. Vejo-o de pé ao lado do meu cotovelo e não sei há quanto tempo está ali. Ele estende a mão para frente, devagar, para retirar a pena da minha mão frouxa. Cansadamente olho para o rastro vacilante de tinta que marcou a página. Penso já ter visto a mesma forma antes, mas não era tinta. Um borrifo de sangue seco no convés de um navio vermelho derramado pela minha mão? Ou um tentáculo de fumo erguendo-se negro contra o céu azul, enquanto eu cavalgava tarde demais para avisar uma aldeia do ataque de um navio vermelho? Ou o veneno rodopiando e se espalhando em tons de amarelo num simples copo de água, veneno que eu dei a alguém sorrindo enquanto fazia, a ondulação de uma mecha de cabelo de mulher sobre meu travesseiro? Ou as pegadas de um homem deixadas na areia ao arrastarmos os corpos de uma aldeia em cinzas na Baía das Focas? O caminho de uma lágrima escorrendo pelo rosto de uma mãe enquanto abraçava o filho forjado apesar dos gritos furiosos deste? Como os navios vermelhos, as memórias vêm sem aviso, sem piedade. Você precisa repousar, diz o garoto outra vez, e percebo que estou sentado olhando fixamente um traço de tinta numa página. Não faz sentido. Eis mais uma folha desperdiçada, outro esforço deixado de lado. Descarte-as. Eu lhe digo, e não protesto ao vê-lo reunir as folhas e empilhá-las todas juntas ao acaso. Reconhecimentos de ervas e histórias, mapas e reflexões, todos uma mistura nas mãos dele como são na minha mente. Não me lembro mais do que tinha decidido fazer. A dor está voltando e seria tão fácil acalmá-la, mas nesse caminho reside a loucura, como já foi provado tantas vezes antes de mim. E assim, em vez disso, mando o garoto buscar as duas folhas de levame, gengibre e hortelã para me fazer um chá. E pergunto a mim mesmo se um dia lhe pedirei que vá buscar 3 folhas dessas ervas do Shiorda. Em algum lugar, um amigo me diz suavemente: não.